Isaías, capítulo 40, versículo 12 ao versículo 31. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse repreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde d'água e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artifício funde a imagem, o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que se assenta sobre as redondezas da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e as desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes? Não ouvistes o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Porque o princípio de todo milagre, ele está na nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é isso que diz a Bíblia? Ora, Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É importante que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é Deus, e que é galardoador, que é presenteador daqueles que o buscam. Então olha o princípio do milagre. É eu me aproximar de Deus e crer. Saber quem é Deus. Saber o que significa Deus na minha vida. O que significa Deus na existência. E esse texto eu reputo como o texto mais profundo da Bíblia no que se refere a uma descrição de Deus.
E aqui é o próprio Deus falando através do profeta, se autodescrevendo as pessoas. Como eu disse, Deus, nesse texto aqui, ele se autodescreve. E ele se autodescreve em 3 perspectivas. Eu acho isso lindo, eu me emociono toda vez que eu leio esse texto. Primeiro, ele se descreve em comparação com os poderes da natureza. Ele está dizendo o seguinte: vocês precisam crer em mim, porque eu vou dizer para vocês quem sou eu. E aí ele começa a fazer aqui algumas abordagens em relação à natureza. Eu acho lindo quando ele fala das águas do planeta. O planeta tem mais água do que terra. O nome não devia nem ser planeta Terra, devia ser planeta Água. Porque se você partir em quarto, 3 é água e 1 é terra. Fora o gelo que está reservado lá nos polos. Então tem mais água do que terra. E os oceanos são mundos, são universos. Ninguém consegue ir ao fundo do oceano. Ninguém, é impossível. Não existe nenhum equipamento que vá até o fundo do oceano. Existem animais marinhos que são desconhecidos, que estão numa profundidade que o homem não consegue chegar. Não é uma coisa louca? Vamos começar a pensar nisso aí. O homem não consegue chegar na profundidade do oceano. Mas tem muitas criaturas no oceano que nunca vai chegar ao nosso conhecimento, porque o habitat deles é muito longínquo. E os cientistas se esforçam para chegar ao máximo que eles podem no fundo do oceano. E não conseguem ter êxito, e não sabem como chegar lá. Aí Deus, ele vem aqui e diz assim: vocês querem saber quem eu sou? Eu vou dizer para vocês quem eu sou. Eu digo que isso aqui é uma ironia divina. No versículo 12 ele diz assim: eu sou aquele, está aqui, oh coisa boa, quem na concha de sua mão mediu as águas. Enquanto está todo mundo preocupado, como chega lá e diz: espera aí, cabe aqui na concha da minha mão. Os oceanos, todos eles juntos, toda a água da terra, Deus está dizendo: daqui, ó. Que Deus poderoso. Aí diz: vocês querem saber mais quem sou eu? E pesou os montes romanas e outeiros em balança de precisão. Esses dias eu estava lendo para ver qual era o monte mais alto da terra. Aí tem uma discordância entre os cientistas. Alguns dizem que é o Everest, lá no Himalaia. Outros dizem que é um outro monte, que ele é um pouco maior que o Everest, mas que uma parte dele fica embaixo d'água, então não conta. E o Everest, ele tem quase 9.000 metros de altitude. E aí eles ficam nessa discussão. Aí Deus diz assim: meu irmão, para eu pesar isso aí, me dá um trabalho, eu tenho que pesar em balança de precisão. Vocês já viram balança de precisão, quando pesa o ouro, que é uma coisa assim bem mínima. Deus diz: isso que assusta vocês, para mim, eu tenho que pesar em balança de precisão, porque é muito pequeno. Olha o tamanho do teu Deus. Em relação às águas, ele diz: na concha da mão. Os grandes montes, balança de precisão. Ele diz mais: as ilhas são como o pó fino que se levanta. Gente, muitas vezes nós estamos aqui na casa de Deus, no nosso quarto, nas nossas orações, sentindo a presença de Deus, sabendo que Deus é grande, mas a gente não tem a dimensão na nossa cabeça da grandeza de Deus. Deus é infinitamente maior do que tudo aquilo que a gente pode imaginar. Ele está dizendo: as águas, elas estão aqui na concha das minhas mãos. Os montes, os grandes montes, eu tenho que pesar em balança de precisão, que é tão mínimo para mim isso.
esse é o teu Deus. Você ainda tem alguma dúvida que Ele pode fazer um milagre na tua vida? Segundo lugar, ele se descreve em relação aos poderes políticos e às nações. Primeiro ele diz assim: eu não tenho assessor. Está no versículo 13 ao 14. Não tenho assessor. Não tem ninguém que o oriente. Ele não precisa de ninguém que lhe dê dicas. Ele não precisa de ninguém que lhe guie. Ele é Deus. Ele começa afirmando isso. Quem deu orientações para o Senhor? Quem o guiou? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro ensinou? Ele não precisa disso, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Aí vai mais. É Ele quem reduz a nada, no versículo 23 diz, é Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. E às vezes a gente fica um pouco impressionado. Os Estados Unidos, as potências mundiais para Deus é nada. Só eu que estou dizendo, não, é próprio Deus, é a própria Bíblia. Se torna em nada perante Ele. Sabe, gente, e agora, nesse momento, Ele mostrou isso para todo mundo. Ele fez o mundo parou. Meu Deus, mas foi Deus. Meu irmão, Ele é Deus dos príncipes e dos vermes. Ele é Deus. Nada acontece nesse mundo se Deus não permitir. Nada. E já tem uma história na Bíblia de um verme que perturbou um profeta. Lembra de Jonas? Deus fez o verme porque até o verme lhe obedece. Digam glória a Deus. Aí as grandes potências, as grandes nações tiveram que se curvar a um bichinho que morre com água e sabão. Uma coisa que morre com água e sabão. Não é preciso nenhum tipo de material mais poderoso para matar. O mais eficiente para matar o vírus é a água e o sabão. Por quê? Esse vírus já provou que mesmo as nações mais poderosas, elas não têm poder nenhum. Quando se trata das questões espirituais. Gente, os grandes príncipes, a Bíblia diz, eles se tornam em nulidade. Os juízes da terra se tornam em nulidade. E os príncipes, para ele não são nada. Não são nada. Deus é Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é soberano entre as nações. O seu nome é digno de louvor, de honra e de adoração. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Esse é o teu Deus. E aí vai mais. Ele diz: as nações, as grandes potências, são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Olha essa comparação, está no versículo 15. É como um pingo que cai de um balde. Estados Unidos, um pinguinho. Rússia, outro pinguinho. França, são as nações mais poderosas nas questões bélicas. Para Deus, isso não é nada. É um pingo que cai de um balde. Porque agora eu vou falar da terceira e última. Quando ele se descreve em relação ao universo. Eu gosto muito de ler sobre as questões dos planetas, do universo. Não sei se alguém aqui também gosta disso. Mas muitos cientistas, pastor Valdenito, ficaram loucos de estudar o universo. Porque é incompreensível.
A gente não consegue, na nossa cabeça, imaginar a grandeza do universo. Vocês estão entendendo? É muito maior do que aquilo que a gente consegue entender, assim como Deus, o seu Criador. Olha, segundo a ciência, se considerarmos o universo observado, eles dizem que tem aproximadamente 46 bilhões de anos-luz de diâmetro. Eu vou explicar isso aqui bem legal para a gente entender. Os cientistas dizem que aquilo que eles conseguem observar do universo, eles afirmam que esse universo observado deles tem 46 bilhões de anos-luz de diâmetro, ou anos-luzes de diâmetro. Eles medem o universo por anos-luz. O que é um ano-luz? Não existe nada mais rápido no universo do que a luz. A luz, ela consegue percorrer 380 mil quilômetros por segundo. Quando a gente diz a luz já percorreu 380 mil quilômetros. Eu sei que para a gente entender isso aí, a nossa cabeça é meio limitada, mas eu vou tentar explicar melhor. Se você pegar o Brasil que é imenso, e pegar de cima para baixo o Iapoque, que é aqui perto da gente, e o Chuí, que é lá no final, no Rio Grande do Sul. Do Iapoque ao Chuí, existem 4.700 quilômetros. Do Iapoque ao Chuí. 4.700. Então, se existisse uma aeronave que voasse a velocidade da luz, que é 380 mil quilômetros por segundo, quando a gente dissesse ele já tinha ido e voltado 91 vezes do Iapoque ao Chuí. Vocês estão percebendo como isso é muito grande? Então, se houvesse uma aeronave que voasse 380 mil quilômetros por segundo e ficasse voando um ano inteiro, é um ano-luz. O universo tem 46 bilhões de anos-luzes. É uma loucura para a nossa cabeça. Olha o que Deus diz. E tomou a medida dos céus a palmos. Quanto o pessoal está dizendo? É 40 bilhões. Deus está dizendo, peraí. 3 palmos meu. Vocês estão preocupados com isso? Deixa eu fazer aqui no palmo. Esse é o nosso Deus. Ele mede o universo a palmos. A palmos. Existem 3 palavras para céus na tradução do hebraico. Urano é purano e mesurano. E esses céus aqui, no original dela, quer dizer universo. Então, Deus está dizendo, enquanto o pessoal fica aí se matando, querendo saber o tamanho do universo, eu vou dizer para vocês, bastam uns palminhos meus. Esse é o nosso Deus, Ele é poderoso. Gente, eu vim aqui hoje em nome do Senhor Jesus para mostrar para vocês a grandeza do Deus que você serve. Ele é incomparável. Diga comigo, Deus é incomparável. E aí diz mais, no versículo 26, levantai ao alto os olhos e vedes quem criou estas coisas, aquele que fez sair o seu exército de estrelas. Eu acho isso lindo. Deus chama as estrelas de o seu exército. E ele diz mais, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Acho isso espetacular, porque é outra loucura na cabeça dos cientistas. Os cientistas dizem que no universo observável existe 30 a 70 bilhões de trilhões de estrelas. Para a gente não tem nem como a gente calcular e mapear cada uma, é impossível. Você já pensou?
30 a 70 bilhões de trilhões de estrelas. Aí vem Deus e diz assim: olha, eu conheço cada um, me chamo pelo nome, é o meu exército. Que Deus forte, que Deus poderoso, que Deus grandioso. É esse Deus que a gente serve. É esse Deus que está aqui nesta noite. É esse Deus que está na tua vida. É esse Deus que opera o milagre que o homem pensa que é impossível. Mas a Bíblia diz que não existe impossível para Ele, porque Ele é Deus. Sabe, eu fico às vezes indignado, pastor Valdenito, já passei tanta coisa. A gente tem hoje um projeto que recupera vidas, vocês conhecem, que é respeitado aqui no Pará. Tiramos tantas pessoas da vida do crime, do inferno. Eu já passei tanta coisa na vida. Eu aprendi a não ter medo. Às vezes é claro que o medo quer tomar conta do nosso coração. Mas, servindo a um Deus que a gente serve, nós não temeremos a nada e a ninguém. Digam amém. Às vezes eu fico aborrecido que tem irmão se preocupando com o trabalho da encruzilhada. Ah, pastor, eu soube que fizeram um trabalho, meu nome estava na encruzilhada. Eu disse: meu irmão, tu está preocupado com a encruzilhada? O teu Deus é o Deus do universo. Que é esse chuzinho da encruzilhada? Para Deus é nada. Não tenha medo, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Hoje eu vim aqui para te dizer: o Deus que tem as águas na concha das suas mãos, que mede as montanhas em balança de precisão, meticuloso. O Deus que olha para o universo e diz: 3 palmos meus. O Deus que olha para as grandes nações e diz: não é nada. Como um balde, um pingo de água caindo do balde. É o Deus que está aqui hoje e tem todo o poder para operar o milagre na tua vida. Quem crê nisso, fique em pé agora e dê um glória a Deus bem alto, bem forte. E ele termina aqui a descrição de uma forma poderosa. E se você puder ler comigo, para a gente encerrar. Vamos ler aqui do versículo 30 e 31. Nós vamos ler alto. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas o que espera no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que coisa maravilhosa. Com Deus não há cansaço, com Deus não há derrota. Eu quero, com permissão do pastor, fazer uma oração por você. Eu quero que você feche os teus olhos. Quero que você coloque a mão assim na região do seu coração. E você vai fazer uma oração agora para Ele, da tua alma. Você vai dizer para Ele assim: Senhor, me perdoa se às vezes eu te limito na minha vida. O Senhor é tão grandioso que foge à minha compreensão. Hoje o Senhor, através da tua palavra, se autodescreve para a igreja, mostrando a tua grandiosidade, o teu poder. Eu quero sair daqui na certeza de que não há nada impossível para ti. Pai, o Senhor sabe
que essa pessoa precisa, o milagre que ela precisa. Porque tu és o Deus também que sonda os nossos corações. O Senhor sabe o que se passa no coração de cada um, de cada uma. Então opera agora o milagre na vida dela. Que hoje ela saia daqui, esta pessoa saia daqui com um milagre na sua vida. Eu confirmo isso. E na próxima quarta-feira, ela vai vir aqui com o pastor dar o seu testemunho de vitória. Em nome de Jesus. Que assim seja. Que todos digam amém. Digam graças a Deus. Antes de passar para o pastor, olha, gente, eu tenho um livro que conta a história do nosso projeto. Um livro muito forte. Conta um pouco da nossa história, da vida. Eu aconselho você a adquirir. Bem baratinho, tá? Adquira o seu livro. E assista as nossas mensagens aí nas redes sociais. YouTube, Instagram, Facebook. Valber Duarte com V. Toda semana você vai ter uma mensagem poderosa. Obrigado, pastor. Deus abençoe.